chega de enrolação, vamos direto para o nosso Você Sabia de hoje para falar de um super-herói que eu confesso para vocês é o meu super-herói favorito, tá? É o Batman. Então tem um porquê da gente estar trazendo essa homenagem hoje para o Batman, mas assim, foi mais uma daquelas investigações completas, então agora você vai junto comigo assistir essa reportagem. Recentemente o Batman voltou para as telonas, mas dessa vez não foi nenhum filme sobre o herói especificamente. É no filme do Flash que ele retornou em diferentes versões. Então aproveitei e pensei, que tal a gente falar desse grande ícone da cultura pop, um ícone entre os super-heróis que está nos quadrinhos, está nos filmes, está nas séries, enfim, está numa infinidade de lugares diferentes. Então chegou a hora da gente homenagear o Batman em mais um Você Sabia? Batman. O Batman apareceu pela primeira vez na edição da DC Comics de 27 de maio de 1939. O personagem foi criado pelo artista Bob Kane e pelo escritor Bill Finger. A primeira história do Batman foi intitulada O Caso do Sindicato Químico. Em um período de apenas um ano, o Batman provou ser um personagem de sucesso e recebeu seu próprio título de quadrinho solo em abril de 1940. Na história, Bruce Wayne, um bilionário americano, playboy e proprietário da Wayne Enterprises, é a identidade secreta do Batman. Mas esse mistério, você já sabe, né? O Batman tem todo aquele visual clássico, com a roupa totalmente preta que a gente conhece até hoje, que já foi reproduzido diversas vezes. Só que lá no início da história dele era um pouco diferente, tanto que a ideia inicial para o traje era uma roupa vermelha, bem brilhante. Ele seria loiro e teria uma máscara ali com formato de dominó, um desenho de dominó assim. Só que o que permaneceu desde o início como ideia realmente foi a capa preta. Isso não mudou em nenhum momento. Só que além disso, mesmo ele usando a roupa preta por todas essas décadas aí, ela foi melhorando ao longo dos anos e ganhando alguns apetrechos a mais também. O Robin foi inicialmente concebido para fazer apenas uma única aparição. Bob Kane, o criador do Batman, queria que o herói tivesse um jovem companheiro, mas o editor do gibi na época era contra essa ideia, porque acreditava que o Batman estava se saindo muito bem sozinho. Tudo mudou devido ao sucesso do ajudante. A primeira edição dos quadrinhos em que ele apareceu vendeu o dobro das edições anteriores. E como resultado, o jovem tornou-se parte regular da série. E o meu lance será de $500 mil. $1 milhão. 2 milhões. Você não tem isso. 3 milhões. Você me empresta 4 milhões. 5 milhões. Isso é um cinto de utilidade, não é cinto de grana. 6 milhões. 7 milhões. Agora eu tenho uma curiosidade bem interessante sobre o nome do Batman, Bruce Wayne. Tem um porquê para tudo isso. No caso do nome Bruce, é inspirado no rei Bruce da Escócia, que combateu, que lutou ali nas guerras da independência da Escócia. Já o Wayne, esse sobrenome, vem de um guerrilheiro que batalhou também, né? No caso, assim como o outro, também esteve em uma guerra, só que nesse caso aqui, a Guerra Revolucionária Americana. Isso tudo quer dizer alguma coisa, traz alguns insights sobre esse perfil realmente combativo do nosso Batman. Entre todos os heróis da DC Comics, o Batman foi um pouco mais lento para ganhar todas as coisas que agora são sinônimos dele. Gotham City, por exemplo, não foi apresentada até 1940. E o Bat-Sinal não brilhou nos céus até 2 anos depois, em 1942. A Batcaverna, entretanto, chegou particularmente tarde e não apareceu nos quadrinhos do Cavaleiro das Trevas até 1948. Apesar de ter sido introduzido na década de 1930, foram os anos 40 que indiscutivelmente ajudaram a tornar o Batman um ícone da cultura pop. Se você gosta muito do Batman, agora tem uma espécie de dica, digamos assim, porque existe uma universidade
que tem um curso dedicado a estudar as habilidades do Batman, ou seja, todos os apetrechos, tudo que ele consegue fazer, esse curso dessa universidade acaba ensinando aos alunos. E também lá na Turquia existe uma cidade chamada de Batman. Tem até uma curiosidade bem interessante sobre esse caso, é que o prefeito da cidade chamada Batman ficou meio revoltado, porque começaram a acontecer alguns crimes não resolvidos, alguns assassinatos ali, e ele processou a Warner Bros., que é quem tem os direitos do Cavaleiro das Trevas, tudo por causa dessa situação. Outra das curiosidades sobre o Batman é que uma cópia da Detective Comics número 27 foi vendida por mais de $1 milhão em fevereiro de 2010, tornando-se um dos quadrinhos mais valiosos que existem até hoje. Aliás, esse é um dos apenas 5 quadrinhos que quebraram a barreira de $1 milhão no mundo inteiro. As adaptações do Homem-Morcego para as telonas também já são bem conhecidas. Ele já apareceu em 15 longas-metragens ao longo do tempo. O primeiro foi lançado em 1966, com Adam West no papel principal. É o mesmo ator que interpretou o herói na famosa e icônica série de TV exibida nos anos 60 lá nos Estados Unidos e também por muitas décadas aqui no Brasil. Muito bom, Batman! Eu pensei que dessa vez ia ser pra valer! O último filme solo do Batman foi lançado em 2022 com Robert Pattinson assumindo o manto do Homem-Morcego. Ele foi bastante criticado antes desse filme sair, até pela ligação com o Crepúsculo, mas quando todo mundo assistiu ao filme, um filme maravilhoso, por sinal, aí sim ele passou a ser elogiado, passou a ser adorado, tanto que esse longa vai ganhar uma continuação. Mas enquanto a gente não tem um aperitivo dessa nova produção, a gente vai assistir ao trailer do filme anterior para fechar a nossa reportagem de hoje. A resposta é justiça. Vamos lá, vingança. Vamos arranjar problema. Esse filme do Batman, esse último que saiu, é um filmaço, tá? Um filmaço. Eu tive a oportunidade de assistir no cinema, são 3 horas, claro, tem que ter um preparo emocional para ficar 3 horas na sala do cinema, mas que filmão, tá? Super recomendo, ele está disponível na HBO Max, para quem tem acesso. Um super filme, vai ter a continuação, como eu falei. E, no geral, eu gosto muito do Batman, dos filmes no geral, os quadrinhos são muito legais também. Eu até esqueci, porque eu tenho uma camiseta do Batman que a Keltrin me deu de aniversário ano passado, e eu deveria ter usado ela, acabei esquecendo de usar. Mas